Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de mercado. Hoje é quarta-feira, 26 de março, e vamos para a nossa análise do que aconteceu no dia de hoje e as nossas projeções para os próximos dias. Então, iniciando aqui, nós tivemos um fechamento no dia de hoje um pouco diferente e entendo por que é um pouco diferente. O natural de alguns ativos é que nós tenhamos as suas correlações. Na nossa situação no dia de hoje, nós tivemos o mercado americano caindo, ok? Nasdaq seguindo e um pouco mais forte, até porque nós estamos com um índice de tecnologia americano muito mais esticado do que o S&P 500. Nós tivemos aqui a nossa, digamos assim, a nossa distorção. Porque o natural, geralmente, é que o Ibov acaba acompanhando, né, os índices americanos no seu movimento. E no dia de hoje, até um pouco impulsionado por alguns resultados e algumas situações aqui na situação interna nossa aqui do Brasil, nós ficamos positivados em 0,34, tá? E o dólar na mesma direção. Isso aqui geralmente é muito raro ao longo do ano. Se vocês forem parar para acompanhar ao longo de um ano, por exemplo, dos últimos 12 meses, isso aqui deve acontecer 5, 6, 7 vezes no máximo, Ibovespa e dólar fechando para o mesmo lado, ainda mais um dia que o dólar foi bem forte. E uma das coisas que eu quero levantar a situação aqui. Na última queda nos Estados Unidos, nós vimos o mercado americano aqui caindo, chegou a cair quase 11%, e nós enxergamos também o dólar se desvalorizando. No entanto, nós tivemos uma queda acentuada no dia de hoje e o dólar se valorizando. Então, mostra que mesmo com a queda, ainda as pessoas estão procurando, em detrimento do real, buscando a moeda americana. Então, deixem esse alerta aqui, porque podemos sim estar verificando uma nova pernada de alta para o dólar. É claro que tudo demanda de ativação, de entrada de fluxo e outros indicadores que vão nos apoiar dentro dessa decisão. Mas começa a ficar um alerta, até porque o preço do dólar vem numa descendente e no dia de hoje ele volta a se recuperar. E se a gente subir algo no mesmo nível, nesse 0,71 e 1%, nós devemos ativar uma nova pernada de alta. Do contrário, nós vamos manter aqui ainda na mesma tendência baixista, mas isso aqui deixa um grande alerta, já que estamos perdendo valor, estamos caindo lá nos Estados Unidos, nos seus índices, e o dólar superando. E o Bitcoin basicamente fechou na estabilidade, fechando em menos, na verdade, fechando em menos 0,60, tá? O que nós podemos ainda acompanhar aqui é o nosso calendário. Então, hoje nós tivemos um dia forte de movimentação, no entanto, nós tínhamos um dia fraco com notícias. E amanhã nós devemos ter as duas coisas, devemos ter mercados agitados, principalmente pelo nível de notícias que nós vamos ter amanhã. Então, nós temos às 8 relatório trimestral de inflação aqui no Brasil, e depois nós temos IPCA 15, tanto, né, o acumulado nos 12 meses, quanto o IPCA 15 mensal aqui, né, aqui para o Brasil. Então, vamos ter índices de inflação e deve sim, principalmente com relação às medidas econômicas do nosso governo aqui, vão impactar e podem impactar de uma maneira bem forte o nosso mercado. E a gente vai mostrar no gráfico daqui a pouquinho as nossas possibilidades aqui para o Ibovespa. E lá nos Estados Unidos, a mesma coisa, nós temos índices fortes amanhã, né, já antecipando, basicamente, trazendo uma pista, digamos assim, para o nosso payroll que vai acontecer na semana que vem. Nós já temos pedidos contínuos para o seguro-desemprego, nós depois temos o PIB nos Estados Unidos. Isso aqui vai chamar bastante atenção, principalmente com relação às taxas que o presidente Trump está querendo colocar lá nos Estados Unidos, e já vai começar a mostrar alguns impactos, mesmo antes dessas taxas entrarem em vigor, né? Porque das empresas acabaram antecipando muitas compras para poder fugir, né, dessa taxa que o presidente Trump está querendo colocar. E aí, dentro disso, nós já vamos enxergar alguma direção do que está acontecendo dentro da economia e principalmente se essas taxas vão afetar de fato o PIB dos Estados Unidos e a economia por lá ou não. E depois nós temos inflação também nos Estados Unidos com o PCI, então núcleo de preços. Então lá esse PCI acaba medindo a inflação pelo que os consumidores acabam consumindo, né? E é um índice extremamente importante lá nos Estados Unidos, ok? Então dia amanhã bem pesado, então principalmente desse horário de 8, 9 horas até 9h30,
Quem puder acompanhar será extremamente interessante porque vocês vão acompanhar diretamente o início do movimento, o que pode acontecer para amanhã, ok? Então vamos para a nossa análise, vou tentar ser o mais rápido possível e pontual para que a gente faça esses nossos fechamentos de mercado de forma bem rápida para que todo mundo possa consumir o nosso conteúdo e também estar informado para o próximo dia, né, para o dia de pregão subsequente. Então vamos direto para o nosso gráfico. Então, como nós alertamos lá na segunda-feira, nós estávamos ainda nesse ponto aqui, no início da segunda-feira, e nós alertamos dessa forte zona aqui de resistência, uma convergência de vários pontos aqui interessantes, e falamos, ó, se a gente passar desse ponto, nós podemos desenvolver a continuação desse movimento e fazer a nossa volta em V e voltar a testar topo. Do contrário, não conseguiu passar, ele pode sim manter a sua continuidade, a sua tendência baixista e muitas das vezes replicar de forma praticamente uns 100% a sua queda aqui anterior aqui nessas últimas 2 semanas. Então nós precisamos ficar muito atentos, porque vocês já conseguem ver esse horário agora são 11h37 da noite, e aqui como é o S&P 500 futuro lá nos Estados Unidos, e ele só fecha 1 hora, né, fecha ali das 18 às 19, nós já conseguimos enxergar que o ativo no dia de hoje, né, dia 27 de março, ele já está subindo o 0,14, recuperando, e provavelmente nós podemos enxergar isso aqui no dia de amanhã, se isso se mantiver, já na parte negativa, lá pelas 5, 6, 7 horas da manhã, principalmente por conta da abertura do mercado europeu, já desenvolvendo aqui esse nosso índice americano. Então vamos precisar ficar muito atento. Se ele voltar a ficar vermelho e continuar lá de manhã cedo, abaixo aqui, principalmente dessa nossa média mais curta, e essa nossa barra verde que está em aberto já aqui, ficar vermelha e começar a negativar, nós já temos aí provavelmente amanhã a nossa obrigatoriedade de começar a zerar algumas posições e adotar posições defensivas para o mercado americano. Então amanhã é um dia importantíssimo. Pode ser que amanhã fique mais devagar em virtude dessa forte pernada baixista e aconteça esse movimento só na sexta. E então vamos observar aqui que é um ponto extremamente importante. Okay? E para o Ibovespa, o nosso Ibovespa acabou subindo, mas nós conseguimos ver que ele vem deixando pavios nessa região. E como nós temos aqui, é uma região de resistência. Aqui nós estamos próximos aqui numa região, como nós sempre chamamos aqui de zone to zone, bem próximo, nós estamos bem no meio e ele vem deixando os seus pavios, né, nessa região aqui. Qual que é a nossa problemática aqui para o Brasil? Acaba que o Brasil teria uma ótima oportunidade com essas situações dos Estados Unidos. Estados Unidos levantando taxas extremamente altos, o Brasil estava com valores muito baixos e descontados das suas empresas, até porque nós conseguimos enxergar a nossa queda aqui praticamente de 6 meses, né? Desde agosto até meados de janeiro daqui de 2025. Então, na hora que chegou nesse patamar e com a situação dos ativos lá nos Estados Unidos extremamente descontados, o Brasil teria uma enorme vantagem por atrair capital estrangeiro para que os ativos baratos fossem, é claro, trazer ali o interesse lá de corretoras e de fundos estrangeiros. No entanto, a situação fiscal, a política de gestão econômica aqui do Brasil vão complicando muito isso, apesar de termos aqui um evento aqui positivo, mas acredito que poderia ser ainda melhor e de uma maneira até mais facilitada buscar seu topo histórico aqui na região dos 137 para 140 mil pontos. Então, o que precisamos ficar de olho aqui? Da mesma forma lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, nós vamos ficar de olho na alta aqui do nosso cenário altista. Caso ele não supere essas máximas anteriores aqui em 130 mil, 133 mil, e vejam que está no número zeradinho aqui, né? 133.000 praticamente. Se o índice passar disso aqui, geralmente com fluxo, com força compradora, nós temos uma chance extremamente interessante de voltar a buscar os níveis mais altos aqui para o Ibovespa. Do contrário, se ele volta mais uma vez descendo, e lembrando que nós estamos enxergando o Ibovespa aqui, ele fechou de uma maneira mais positiva. Se a gente for colocar o índice futuro, que ficou mais 1 hora aberta, ele acabou fechando praticamente nas mínimas aqui.
né? Acabou que aqui o gráfico não representou tanto, mas ele andou bem menos, né? Então nós temos que ficar de olho o quê? Nessa zona aqui, tanto estou no diário, está certinho, tanto aqui como essa parte de fundo aqui. Enquanto o gráfico ficar aqui, nós não temos o que fazer dentro dessa região do centro daqui no Ibovespa Futuro. 134.360 e 132.000, nós não temos o que fazer. Não comprem ações, não vendam ações, simplesmente segurem os ativos de vocês, tá? E caso ele venha romper para cima, ok, nós precisamos buscar os ativos mais interessantes. E da mesma forma, quando se acontecer de forma ao contrária, ele vem aqui e perde essa zona aqui, nós precisamos fechar aquelas nossas posições que estamos carregando lá de baixo. Ambev, Bradesco, entre os ativos que nós colocamos na semana passada aí como interessante. Então, atenção, e quando esse ponto aqui rompeu para cima, podemos até aumentar algumas posições, buscar mais algumas operações interessantes. Esperem o Ibovespa ou o índice futuro sair dessa região aqui. Enquanto ele ficar aqui, ele vai poder enganar muita gente e vai atrapalhar bastante, trazendo às vezes prejuízo para vocês. Da mesma forma, se ele perder essa mínima aqui, o 132.085, deixa eu até conferir aqui no Ibovespa qual é o ponto certinho para vocês. Aqui no Ibovespa praticamente é os 131 mil pontos, tá? Perdendo esse nível aqui, nós vamos fechar e realizar pesada, vamos realizar de forma pesada, uma proporção bem grande, as posições brasileiras que nós temos. Então é isso que a gente tem que buscar, e lembrando que na situação do dólar a mesma coisa. Dessa forma, nós enxergamos esse rompimento de fundo, e isso aqui pode ser simplesmente uma manipulação, busca de liquidez na região aqui de mínimas, para dentro, vejam que esses últimos três candles aqui e o de hoje acabam que são bem mais fortes aqui nesse fundo, é claro, chama muita atenção, né, na posição que o dólar se encontra, né, se a gente for levar em consideração os R$ 6, por exemplo, nós teríamos um espaçamento interessante, uma posição bem atrativa aqui, ó, de 5% de moeda, isso aqui representa uma boa rentabilidade, né? Então, eu acredito que a gente tem que ficar muito atento aqui. Da mesma forma que se ele volta e simplesmente já perde de novo essa mínima aqui do dia anterior, da terça-feira, nós vamos mais uma vez projetar e o nosso real deve buscar sim aqui pelo menos os 5 pontos. Tá? Então é isso que nós vemos para esse momento. O dia de amanhã vai ser bem decisivo. Talvez amanhã possa ser um pouquinho mais devagar e decidir na sexta, mas em virtude do nosso calendário, pode ser que sim, tenhamos já essas definições para que a nossa carteira já nós precisemos ali tomar boas medidas com relação ao que vai acontecer, já que temos ali pontos ali extremamente interessantes no nosso gráfico e com informações e dados sendo liberados amanhã, muita coisa pode acontecer. Então, espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso formato agora de fechamento do nosso mercado. E peço para vocês, então, né, dentro dessa nossa situação, deixa eu retornar aqui. Não esqueçam, né, de deixar o like de vocês, extremamente importante para nós. Compartilhem o nosso grupo, o nosso perfil aqui, tanto no YouTube quanto lá no Instagram. E adicionem, mandem para amigos de vocês, porque isso ajuda bastante a gente continuar fornecendo aqui o máximo de notícias, calendário, informações, entradas e orientação para que vocês tenham lucro e possam ter rentabilidade com pessoas que conhecem o mercado e vivem disso aqui e vão poder prestar informações extremamente claras e, é claro, principalmente seguras, né? E não esqueçam de acessar o nosso grupo lá no WhatsApp, gratuito para vocês e com muita informação e conteúdo todos os dias sobre o mercado financeiro e educação financeira. Espero que vocês tenham um bom finalzinho de semana. Amanhã é quinta-feira, sexta quase fechando uma semana, quase fechando o mês de março. Tomem muito cuidado com as operações que vocês estão fazendo para que vocês protejam o lucro desses últimos dias aí de mês de março. Lembrando que a gente está com ainda vagas abertas para a nossa renda extra com ações. Se cadastrem lá, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso grupo. E aqueles que querem no próximo fechamento de mercado algumas análises de ações, deixe aqui nos comentários, fala, Henrique, eu quero análise de Petrobras, eu quero análise
de Ambev, de Nike, de Intel, e nos próximos fechamentos a gente vai fazer aqui, trazer algumas análises específicas de ativos que vocês pedirem aqui nos. Grande abraço para vocês e até a próxima.